Fala pessoal, muito bom dia, excelente dia a todos. Hoje, dia 26 de novembro de 2025. Vamos começar nosso panorama de mercado aqui e falar um pouquinho de mercado e fazer nossas marcações. Bom, para começar o dia, eu vou deixar o Tom falar um pouco de macro aí. Na sequência, eu começo falando aqui das marcações e as confluências com os pontos dele. Boa, Fechou? Bora, vamos Tom. lá. Bom dia, GD, bom dia a todos aí. Excelente dia para nós. Começar a ver aqui o externo, né? Hoje o cenário bem tranquilo, as bolsas subindo bem na expectativa de um corte de juros agora em dezembro, as apostas lá na CME acima de 80%, e aquela coisa também que a Bloomberg noticiou ontem, né? Que o Hassett, esqueci o primeiro nome dele, que é o secretário lá, o conselheiro econômico da Casa Branca, pode ser indicado para ser o sucessor do Jerome Powell, né, no comando do Fed, o que joga as expectativas de cortes mais agressivos na taxa de juros americana. Isso daí fez os índices, né, subirem bem junto com as apostas de corte, depois dos dados de ontem. Aqui a gente teve na Ásia, né, o CPI australiano saiu ontem, ele veio acima do esperado, né? Ele veio 3,8, a expectativa era 3,6, mas mesmo assim a bolsa australiana fechou com 0,8% de alta, né? Essa festa, digamos assim, no externo conseguiu se sobressair sobre essa questão interna lá na Austrália. Já em Xangai a gente teve uma perda de 0,20%, né, na bolsa, pesou algumas companhias de defesa lá. Já no Nikkei, avançou 1,9%, Hong Kong ganhou 0,13%, o índice CSI 300, né, que reúne as 300 maiores companhias listadas em Xangai, e no índice de Shenzhen, avançou 0,61%, contrariando, né, a queda do Xangai Composto. Em Seul, o KOSPI teve uma valorização de 2,67, principalmente liderado pela alta da Samsung, que subiu 2,3%. Em Taiwan, o índice TAIEX, ele registrou uma alta de 1,85. Em Singapura, o Straits Times valorizou 0,36. E aí que eu já tinha falado da Austrália, né, que conseguiu se sobressair. Então, a Ásia seguindo o movimento de ontem de Wall Street, né, essa grande expectativa de novos cortes na taxa de juros americana, isso daí fez os índices dispararem essa madrugada. Já falando de Europa agora, nesse momento, a gente tem aqui o Eurostoxx subindo, os 600, né, subindo 0,35%, o Stoxx 50 subindo 0,56%, o DAX 40 subindo 0,25%, o FTSE 100 do Reino Unido subindo 0,19%. Ele é uma alta um pouquinho mais comedida, né, de acordo com a expectativa pelo novo orçamento do outono, que vai ser liberado lá na Inglaterra, que pode ter uma alta de impostos, né? E isso está fazendo o mercado ficar um pouquinho mais em modo defensivo lá. Já na questão das commodities, né, a gente teve uma alta no minério de ferro em Dalian nessa madrugada, que fechou com 0,19 de alta. Em Singapura, ele seguindo esse movimento também de Dalian, 0,76 de alta, né, o contrato mais negociado para dezembro, enquanto que em Dalian o contrato mais negociado é o de janeiro de 2026, né? Tem essa pequena diferença aí nas commodities. Aqui em Dalian fechou a 797 yuans, e em Singapura está cotado a 106,60 dólares, né? A moeda de cotação também é diferente. Já o petróleo ainda continua estendendo as perdas de ontem, né? Aqui o Brent está caindo 0,11% agora, principalmente afetado pela questão de oferta, né? Uma possível sobreoferta com esse possível acordo de paz entre Rússia e Ucrânia, né? Que aí pode ser que as sanções contra a Rússia sejam retiradas e ela consiga exportar mais petróleo para o mundo, o que aumenta a oferta e isso daí acaba desvalorizando a commodity. Nesse momento aqui temos o ouro também subindo 0,73%, né? Ele atraindo de novo é, capital para ele, né? A alocação nele. A prata subindo mais de 2%, né? 2,07%. A nossa cesta Bitcoin de commodities subindo 0,56%.
O VIX, nesse momento, caindo 1,13, abaixo dos 20 pontos, né? Está 18,35 agora. O mercado mostra realmente que está muito mais tranquilo na questão da volatilidade e das expectativas futuras, né? Já falando um pouquinho agora das moedas, o dólar praticamente no 0 a 0, né? O DXY 0,04 de queda. Contra o euro, o dólar está perdendo 0,02. Contra o iene, ele está subindo 0,28%, principalmente porque algumas fontes relataram que é possível que o governo japonês intervenha no iene logo após o feriado, né? Porque a liquidez é menor no mercado de FX, e aí essa possível intervenção tem um efeito maior na divisa, né? Consegue retomar, digamos, um pouco mais o valor do iene frente ao dólar, né? Mesmo com a possível alta de juros na próxima reunião do BOD, o iene continua nesse momento bearish, né? De baixa. Contra a libra esterlina, o dólar está ganhando 0,05%, né? Influenciado por essa questão do orçamento, que eu esqueci o nome da ministra da Fazenda, é a Reeves, né? Que ela vai liberar esse orçamento até o fim da semana, pelo que eu vi. Contra o dólar canadense, ele está caindo 0,09%. Contra a coroa sueca, o dólar está ganhando 0,04%. E contra o franco suíço, que é uma divisa de segurança, né, em momentos de estresse, o dólar está perdendo 0,14%. Bem estável o cenário, né, contra divisas fortes. Já contra os emergentes, os movimentos são um pouco mais expressivos. Contra o mexicano, ele está bem tranquilo, 0,04 de queda. Contra o dólar australiano, né, por conta do CPI mais alto, tende a parar o ciclo de cortes pelo RBA, né, que é o Banco Central da Austrália. O dólar está perdendo 0,36%. O rende sul-africano, o dólar está perdendo 0,4%, né, influenciado também muito pelas apostas de cortes de juros nos Estados Unidos, e também à espera do CPI amanhã e dos dados de crédito que serão liberados na sexta-feira lá na África do Sul. Contra o peso chileno, o dólar está perdendo 0,23%. Contra o peso colombiano, ele ganhando 0,23% de força. Contra a rúpia indiana, o dólar está ganhando 0,14%. E contra a lira turca, 0 a 0 cravado ali. Aqui internamente, né, na questão de risco aqui para gente, o nosso CDS 0,02 de queda, bem tranquilo. O que me chama a atenção é a discrepância do CDS e o risk reversal, né? O overnight, o semanal, aqui 0,83 de alta e 0,76 de alta, respectivamente. Já o mensal, uma queda de 0,75, o que mostra que o mercado vê um risco para o BRL no curto prazo e não para o longo prazo, né? Por isso que eu gosto de analisar esses três tenors, né? Que são os três vencimentos de risk reversal. E aí, esse aí seria o nosso panorama para hoje. Cenário mais tranquilo, né, GD? Mercado bem em festa aí por conta desse possível corte agora em dezembro. Exatamente, Tom. Bom, belo panorama aí, eu acho que deu para passar uma visão bem legal aí de como a gente está no mercado. Deixa eu só compartilhar minha tela aqui. A gente começar a fazer aí as nossas marcações. Bom, mercado mais tranquilo. Vou começar passando um panorama, pessoal. É, por parte das opções, né? Como a gente faz todos os dias. Ontem o mercado trabalhou 5.358, 5.416. É, a gente tem aí um mercado mais travado nessa região, né? A gente tem as calls de 5.400 e puts de 5.375 travando o mercado. É, e para hoje, que a gente tem, né? Que o mercado deixou aí para gente de cálculo, né? Sobre as opções, tá? A gente tem, eu vou até compartilhar a tela aqui e tá bem neutro junto com o que a gente fez aqui, tá? O 5.375 e o 5.400, ele tá travando o mercado. A gente tem aí o 5.375 com 5.390 ali um range importante já para o mercado, mas de trava. E o mercado ele tá olhando
para a trava acima dos 5.400. Essa trava tem um gama alto, acima de 5.400 tem uma aceleração, e abaixo ali do 5, do strike do 5.375, temos também aceleração. Porém, quais são as principais travas que continuam aí, né? Ó, se a gente olhar a volatilidade cheia, a gente tem o 5.359 e o 5.410 como delta head, tá? Para volatilidade de um dia, eu tenho 5.366 com 5.403. Então, temos ali regiões já bem pré-definidas de volatilidade, tá? Nota que para cima a gente tem os 5.410 e depois os 5.425, 5.429, tá? Deixa eu só ajustar aqui um fator aqui para deixar bem redondinho. Depois eu explico o que eu fiz aqui. Bom, não mexeu em nada praticamente, né? É... então assim, essa região dos 5.359, que é a mínima de ontem, é uma região que pode abrir volatilidade, tá? Caso o mercado leve para baixo dessa região, e os 5.410 também. Mas a gente tem alguns preços aí no meio do caminho, preços que a gente vai comentar. A gente está hoje, dia 26, né? Amanhã a gente tem Thanksgiving. Amanhã seria a rolagem, tá, pessoal? Eu acredito que o mercado já fez alguma coisa de rolagem ontem, mas vamos ficar de olho que hoje pode ter também um fluxo um pouco maior, tá? Em questão da rolagem. Aqui olhando para os cálculos que eu gosto bastante, a gente tem a confluência dessa região dos 5.402, tá? Com 5.370. Quando a gente vai para a volatilidade implícita, que é a volatilidade que eu calculo ali, e ela tem confluência com a volatilidade implícita do indicador, deixa eu só pegar ela aqui. O que que a gente tem aí no mercado, né? Conflui exatamente os pontos que a gente tem ali de vol implícita, ó, 5.402 para cima, 5.418, né? Eu sempre ponho o preço ali da região de stop, tá? Para baixo, a volatilidade curta no 372 e a longa no 356, tá? São pontos de volatilidade, então a gente tem aí dos 97 ao 402 e dos 72 até o 76 a volatilidade curta. Para cima, 413 até 418 e o 356 com 360. Olhando para essa região, caso o mercado perca aí uma dessas regiões, né? O que que a gente tem de confluência em relação aos blocos institucionais, tá? Nota que o bloco da primeira mínima, a gente tem ali o 53, no caso da implícita é o 56, tá? Que é a mínima da mínima 1. E para baixo a gente vai ter o 38, 32 como a segunda volatilidade, segunda mínima ali trabalhando. E a volatilidade cheia lá no 310, né? 310, 305, tá? Para cima, a primeira máxima conflui com essa região aí do 415, 410. Então, inicialmente são regiões a serem que podem ser trabalhadas, tá? E regiões que vale a pena ali o risco, vamos ver o cenário na abertura do mercado, tá? Então, tá bem definido como ontem praticamente aí a volatilidade, só que agora eu já trago o que que a gente tem aí de paridades, tá? Deixei algumas linhas aqui, daqui a pouco eu já tiro já, mas a gente teve aí a máxima da CME no 92,76, tá?
Deixa eu só ver se não teve nenhuma alteração, porque eu peguei um pouco mais cedo e eu sempre gosto de pegar um pouquinho mais. Não, não teve. Então, 76 com 92 ali, a CME. A paridade de abertura, vamos ver se teve alguma alteração maior, também não. Paridade de abertura está ali na região do 87, tá? A Global hoje em conjunto. Por que que a Global está em conjunto? Porque a gente está no final do mês, tá acabando ali o prazo de juros, então a gente tem o estresse muito próximo dela, tá? Então, essa regiãozinha aqui, pessoal, tem aí defesa institucional, tá? Região do 92 com 87 é para mim inicialmente uma defesa institucional e ali a região do 410 é o ponto de atenção, tá? Para quem gosta de olhar análise técnica, né? Se a gente fizer um OB aqui, um order blocker, né? Que é uma forma de olhar também de 5 minutos, a gente vai ver que o 410 conflui, inclusive ali com essa regiãozinha que a gente está comentando, tá? O 76 é o cupom limpo, então vamos ficar de olho para baixo da região do 76 e do 70, tá? Por quê? Porque a gente tem confluências aí nessa região. É uma região que, que, que tem ali uma possibilidade de risco inicial, mas a gente tem o 66 com o 60 para baixo em pontos estratégicos da primeira mínima, tá? Vamos falar um pouquinho de visualização aqui em cima da volatilidade, da superfície de volatilidade, que ela já está completa, inclusive. Vou deixar no 5R aqui só para mostrar para vocês como que a superfície ela funciona que nem um reloginho, né? Deixa eu só tirar aqui uma informação que está poluindo meu gráfico aqui. Bom, vamos lá. O que que a gente tem aí de superfície de volatilidade que a gente pode deixar até como uma marcação para a gente inicialmente, né? Ó. Eu gosto de olhar os principais deltas, tá? Então a gente tem aqui, ó, o 5,370. Eu vou até fazer um rabisco aqui para ficar legal para vocês, ó. O 5,370 com a região que eu comentei ali, 5,397, 5,400, tá? A região do 90 ali, ó, essa região ali que teve bastante casado, tá? Então tem bastante força esse 92 ali, que é a máxima da CME, mas o ponto principal ali, ó, ainda continua sendo essa região do 400, tá? Ganhando essa região, pessoal, a gente tem o 410 até o 418, tá? Essa aqui é a primeira superfície que testa e segura, e aí a superfície de força que eu gosto de analisar dessa forma tá ali do 15 com 18, conflui inclusive, né, com volatilidade implícita, tá? Agora para baixo, o que que a gente vai ter? De novo, confluência ali no 62, que casa ali com a primeira mínima do bloco institucional, e o 56, 52, tá? Para baixo dessa região, pessoal, a gente tem a segunda mínima para ser capturada na região do 35, tá? Então, o mercado está bem fechado aqui, ó, dentro dessa região aqui, tá? Do 5.400 com 5.370. Saindo dessa zona de preço, a gente tem é, é, a questão ali da precificação confluente com a primeira mínima e a primeira máxima, tá? É o que a gente tem aqui pro dólar. Deixa eu só apagar aqui. Falando um pouquinho ainda do dólar, o
que eu gosto de fazer toda essa análise, tá? Eu faço desde os 5 minutos até os 15. Então vamos lá. Ontem o mercado ele abriu caindo, tivemos aquela compra, né? O mercado testou ali a região do 415, tinha volatilidade implícita, rejeitou. Se vocês analisarem, nós tínhamos ali, ó, eu tinha inclusive um casado de venda ali nessa região dos dias anteriores, então tinha uma posição de venda. O mercado testou essa região, voltou para baixo do 400, mostra claramente que esse cara aqui, ó, ele tá trazendo a posição cada vez mais para baixo, tá vendo? Ó? Cada vez mais para baixo. Então, a gente fechou aí o 380 com 400 dentro dessa precificação. Mas olhando pelas médias, o mercado voltou, ele fez uma falha, tá? É, eu gosto de analisar isso de uma forma de falha. Ele fez uma falha acima da média de 81 de 15 minutos, tá? Confluente com a de 200 e voltou a trabalhar vendedor, tá? Então, ele testou a 200, testou de novo ali, perdeu a média de 50, que é uma média de pullback, e trabalhou mais vendedor. Depois ele testou novamente ali a média de 200. Ou seja, a gente tem que ficar esperto. Por que que eu falei que esse 5.400 é importante? Porque se o mercado ele faz esse movimento e ele se ele faz esse peraí, deixa eu tirar isso aqui. Se ele faz esse movimento aqui, ó, ele faz esse movimento e começa a trabalhar para cima do 400, aí sim a gente tem um movimento altista. Falando de análise, tá? E isso tem confluência com as opções, que é a região que a gente está comentando, tá? Agora, eu não analiso isso nos 15 minutos só, a gente vem para os 15 minutos. A gente tem a região ali, ó, do 94 até o 97.400 como região forte ainda, e a média de ali no 88 a gente tem a média de 50, uma média de pullback. Se o mercado abre, bate ali e volta caindo, nota que a média de 200 dos 15 minutos já está lá no 74. Então, a gente tem possivelmente um movimento desse daqui, tá? E aí, vamos para 60 minutos. O que que a gente tem, né? Ó, a média de 50 nos 60 minutos, tá? Ele perdendo nessa região aqui, ele joga mais preço para baixo e leva lá para aquela região do 66, que é aquela região da primeira mínima, tá? E para complementar a média de 81 nos 60 minutos, tem a região dos 5.350 ali, que conflui inclusive com a mínima de ontem, né? É uma região que deixou inclusive gap. Ontem vocês me perguntaram muito sobre isso. A gente tem para baixo dessa região, o preço começa a ficar um pouco mais forte, tá? Porque ele pode expandir por conta das opções. E no diário, a gente tem aí a confluência dos 5.410, que é o preço mais forte que eu tenho de superfície, com 5.366 ali, todas as médias. Tá? O mercado começando a trabalhar para baixo dessa região, a gente fica com um viés mais vendedor ainda, abrindo mais volatilidade. Tá? Então, preço bem travado, 5.370 com 5.400, 5.410 para baixo dos 70 ali. O mercado começa a abrir mais vol vendedora e aí a gente vai avaliar conforme o mercado for sendo conduzido, certo? Agora eu vou falar um pouquinho. Tom, quer falar algumas confluências de pontos aí para a galera? Aí depois eu faço do índice? Bora, vamos lá. Bem, aqui para mim, ó, eu tenho uma região bem importante, seria a região aqui do 300 e para baixo, né? 353,5, 362, mais a região ali do 60 até o 66 até o 69 também seria de importância, porque tem ali um sintético sobre DI, né, no caso. Mas a região do 54, 57, principalmente, né, desse range do 53 até o 62,
54,5 até o 57 tem muita coisa ali que ficou para deixar para ser pago, né? Não pagou ontem, eu pensei até que fosse pagar ontem, não pagou. E para cima, a região do 395 até o 406, né? Tem muita coisa também de cálculos, o que conflui aqui com outro modelo que eu uso. Deixa eu só puxar aqui rapidinho. Uhum. É, exatamente. Conflui com a máxima de um primeiro bloquinho que eu uso no 15 minutos, né? Que ele está entre o 99 e o 408. Seria o primeiro bloquinho de máxima. E como a máxima da máxima de hoje, se por um acaso tiver um estresse ou alguém fazendo a rolagem, né, de posição vendida, que aí a operação é inversa, né? Aí compra para vender no próximo, né? Por isso que às vezes pode dar essas puxadas aí perto da rolagem. Seria o 418 até o 423. Basicamente um Ctrl+C, Ctrl+V esses dias, né, GD? O mercado muito consolidado nessa região, os cálculos não mudam tanto, né? Exatamente. E os cálculos eles estão bem confluentes, né? Se você for analisar esse seu 350 ali, 4, 362, ele conflui exatamente com a primeira mínima, tá? De bloco, bloquinho institucional. E inclusive a volatilidade, até por aqui na tela, é aquela região de volatilidade que eu deixo dentro do bloco institucional, né? A linha branca, né? A linha guia de volatilidade tá bem dentro dessa região e para cima, exatamente o que a gente comentou também, né? É, o 408 ali. O É. 95 que você comentou conflui também com a máxima do neutro, né? Boa. Olha aí, ó, a máxima do neutro. Então, tem bastante confluência, tá, galera? Esse 395, ele deixou ali para baixo do 400 deixar uma trava, tá? O 402, 403 é volatilidade implícita. E aí, pensem no seguinte: a gente fechou ontem com um casado, tá? De 2,7, tá? O casado ali, o FRP. Depois eu explico, tá? Não é a mesma coisa, mas a precificação é igual. Então, com 2,7, se a gente fizer a análise ali que o 5.400 é um ponto psicologicamente testado pelo mercado, porque é um ponto cheio e ponto de strike de opções, a gente tem ali o 5.402, 5.403 como uma barreira, né, por FRP, tá? Fazendo ali uma mensuração do 5.375, eu gosto de analisar também para cima e para baixo, a gente tem 7.7 com 7.3, né? E o 353 é a somatória também do FRP ali, praticamente, do strike do 5.350. Qual é a visão que eu passo para vocês, senhores? Sempre que vocês analisarem o FRP, né? Ensinaram eu somar o FRP, né, Tom? A maioria da galera ensina aí que é para somar o FRP, né? Exato. Eu acho que é o seguinte, a gente precisa entender que o FRP, vocês têm. O FRP não, casado, vocês têm tanto somatória quanto subtração, tá? Se o mercado vem caindo, eu gosto de pegar o strike e subtrair o FRP. Por quê? Porque é onde o mercado ele pode reprecificar ali e abrir mais volatilidade. Então, por exemplo, você tem ali 3 pontos de casado, 350 é um strike. 353 é o primeiro ponto e 347 é o segundo ponto. O que que é o 47? É um ponto que ele pode vir, testar, respeitar e voltar com tudo. Só que se ele perde o 47, por exemplo, ele começa a abrir mais volatilidade porque ele está perdendo ali o cálculo de juros por FRP, tá? Então, os pontos estão bem definidos aí, tá? Essa região do 360 com 354 é uma região de tomada de risco por opções, por cálculos, por ser a primeira mínima do bloco. A região do neutro ali, do 95, 94, também é uma posição de risco na venda nesse caso, né? E aí é claro que a gente vai avaliar o mercado, mas o mercado, pelo que a gente viu, ele está mais leve, mais saudável para o real, né? Então,
o dólar um pouco mais pesado. O único ponto que a gente tem que ficar esperto, pessoal, que o externo ele está ajudando bastante a gente, mas a gente ainda tem alguns atritos aqui na questão aí interna lá em Brasília, tá? A gente tem que ficar de olho aí com Ah, possíveis puxadas do nada como aconteceu ontem, tá? Então, cuidado com stops, não fica. O mercado começou. Vocês começaram a ver que o mercado começou a entrar um fluxo forte, tá vendidos? Cuidado, porque ontem vocês viram, né? O mercado ele saiu do 60 para o 15 lá é. e fez uma boa puxada, né, Tom? E, Gedeu, uma outra coisa que a gente tem que ficar esperto hoje, que vai, pode fazer muito preço, que é o IPCA 15, né, que pode calibrar ainda mais as expectativas para um possível corte por parte do Copom. Né, tanto que, se eu não me engano, tem 86%, né, nas opções de Copom, as apostas de corte agora em janeiro. Então, esse IPCA 15, assim, não que o BC pode cortar em janeiro, né? Eles estão com uma linha muito mais hawkish, né? Tanto nos comunicados quanto na comunicação, nas entrevistas do Galípolo também já falou, né? Um higher for longer, né? Mais alto por mais tempo, a taxa Selic. Mas o mercado é aquela coisa, né? O otimismo é o que vale, né? O que prevalece no primeiro momento. Ele sobe no boato e cai no fato, né? Exatamente. Então é ficar de olho hoje, 9 horas, que isso daí pode contaminar também o fluxo da abertura. Se o IPCA vier acima, o cenário externo está mais ameno, mas aqui pode ter uma descorrelação num primeiro momento, né? A gente tem que ficar de olho nisso. Exatamente. Bom, fazer só um parâmetro aqui para vocês. Pelo fechamento ali, o teórico de cupom ficou 10%, a taxa referencial hoje é de 1,73, tá? Então, a gente precisa ficar atentos aí a essa precificação. A gente já sabe que isso impacta bastante. Então, desculpa, eu mexi aqui, estava errado. Ó. Ela está bem precificada, 2,01. A taxa é 1,73 para hoje, o mercado está bem precificadinho ali, tá? Não acharia estranho, não acharia estranho se o mercado bater e voltar, tá? Então, não acharia estranho. Mas a gente tem uma trava ali, ó, de sintético de DDI no 99, tá? E o último sintético no 71. Então, confirma ali essas regiões aí de 5.400 com 5.370 que o mercado está bem travado em cima desses preços, tá? Bom, taxas forwards aqui algumas modelagens que eu utilizo, 5.383, 5.398 e 5.420. GD, o que significa isso? Significa que nós temos algumas taxas em relação ao preço de mercado. Porém, se eu pegar aqui o forward interpolado, que é uma outra taxa que eu utilizo, 5.367 é uma precificação ali que eu acho que vocês têm que ficar de olho. Por isso que eu falei que abaixo dos 70 tem essa região aí do 67, 66 ali. É VTC de ontem, inclusive, tá? Vale a pena vocês cuidarem, porque também é a, o Delta 37 ali do, da nossa vol de um dia, tá? Então, 66, 403, 59, 410. Fiquem de olho nesses pontos que eles jogam para baixo ali no mercado, tá? O 59, ele é o delta 25 da volatilidade de um dia, então também mostra que ele tem ali, além da mínima de ontem, ele tem uma trava ali nessa região, tá? Bom, agora eu vou falar um pouquinho do índice, né? Deixa eu pegar aqui o índice. Bom, vamos lá, vamos para o índice aqui que o índice, que está acontecendo com esse cara, né? Bom, o índice, graficamente falando, né? Ontem a gente tinha feito aqui um estudo bem leve ali sobre esse cara aqui, e a gente tinha comentado, inclusive, dessa região, tá? Essa é uma região aí que o mercado
fez o reteste. Então, ele fez ali uma primeira quebra de estrutura, bateu ali a região de 111%, que é uma região que eu olho também, e veio retestar novamente. Então, vamos ficar de olho, tá, com essa região, porque ela virou uma região aqui importante para a gente, tá? Essa região dos 157 e 600. Mercado trabalhando para cima dela, a gente vai ter aí o 865 como a primeira barreira, e aí uma puxada um pouco maior, 159,600 seria o caminho dele, tá? Agora, falando aqui de continuação, de falar um pouquinho aqui do, do bloco do índice, né? Deixa eu até renomear ele aqui, ó. Bloco de índice. A gente tem essa região dos 156,600, tá? Desculpa, 156,800, 156,700 como uma região aí compradora, tá? Uma região neutra, mercado pode fazer novos testes para cima, e essa região que eu comentei para cima ali do 157,865 conflui inclusive com o que eu acabei de passar para vocês, tá? E o que eu falei lá de alvo final de 159,600, 700, bate com a última volatilidade do índice, tá? Antes, o teste do índice pode ser esse 158,570 ali, que é a primeira máxima de índice. Para baixo, o mercado precisa trabalhar abaixo desses 700, a gente tem a volatilidade nos 156 mil. Esses 156 mil, pessoal, o mercado vem trabalhando alguns, alguns dias já como posição ali compradora, tá? Então, o índice, pela movimentação que eu estou vendo aqui lá de fora, vamos dar uma olhada aqui. Ó, a gente tem o EWZ no pré-market subindo, os emergentes praticamente sendo anulado, né, pelo, pelo EWZ, mas o EWZ prevalece. A Vale ali no campo mais positivo e a Petro ali praticamente no 0 a 0. Então, se eu for fazer aqui a nossas paridades, a nossa paridade do índice, deixa eu jogar a paridade dele aqui. Mas aí daqui a pouco a gente olha novamente, porque eu gosto de fazer uma análise um pouco mais 157. Ó, 157,690, tá? Então, a gente já tem a paridade jogando o índice lá para cima. Deixa eu jogar aqui. Cento e 157,690. Eu vou deixar esse cara aqui, que é o cara que eu gosto de analisar. E aí eu preciso corrigir também minhas paridades. Ou seja, ele tá deixando 156 ali como um baita suporte, tá? Por juros. Então, tá aí, ó, o 156,970 tem uma região de juros, tá? E o 157,690, ou seja, o mercado já tem aí 1.000 pontos aí definido aí de range.
Conforme abrir o mercado aqui, a gente vai refazendo a análise. Eu vou passar aqui para vocês os pontos no Zoom, tá? Deixa eu passar aqui para vocês. Vou passar aqui no chat. Pessoal, eu já respondo todo mundo aí, tá? 157.690. Esses são os pontos interessantes aí do índice, tá, pessoal? Esses pontos que eu faço são pontos feitos sobre uma análise de interesse. Então, são pontos que vale a pena aí compartilhar com vocês. Agora vamos dar uma olhada antes de eu finalizar aqui. Vamos dar uma olhada em como está posicionado o índice em relação às médias, né? Nos 5 minutos, tá, pessoal? O mercado segue comprado. Ó, ele fez o mesmo movimento ontem que o dólar fez em relação à média de 81, tá? Então, o mercado segue comprado. Essa região dos 157 ali, 0,80 é uma região inicialmente de suporte. A média de 200 está exatamente nela, nos 15 minutos, tá? O 156,800 é a média de pullback. Nos 60 minutos, barreira no 157,800 que conflui com o bloco, tá? A gente tem o 156,900 ali, região de zona de briga ali, ó, tá bem brigada ali a região, tá? Que conflui esse 157 mil. Agora no diário, a gente segue comprado, tá, pessoal? Então o mercado trabalhando para cima dessa região aqui, o mercado pode abrir mais compras. O índice ele respeita muito, tá, pessoal? Análise técnica clássica. Por que que respeita muito? Porque a maioria da galera que opera ele olha muito as regiões dele, tá? Então, o que que eu olho aqui para hoje? O 156,680 com 157,090 são regiões interessantes aí para o mercado trabalhar nesse índice, seja para queda, tá? Ou seja, para alta. Então, 157,090 é um suporte, tá? Mas ele só não pode perder esse 680 aqui, que senão ele começa a dar uma repicada na venda e aí o mercado pode vir fazer um pouquinho mais de preço para baixo até os 156 mil. O mercado pode seguir ali, é, o mercado pode seguir ali, o mercado um pouquinho mais comprador no índice, tá? Bom, deixa eu começar a responder vocês aqui. Vamos ver aqui as perguntas. Bom dia, bom dia. Itaú vê saída de até 35 bi. Galera, olha só. Ontem saiu essa notícia, né? Antecipação de dividendos, né? Esse é um ponto que eu já falei para vocês há alguns dias. A gente está chegando no final do ano, realmente pode ter saída, tá? Realmente pode ter saída. Essa é uma análise que a gente faz sobre a quantidade de empresas que tem e o quanto pode impactar essa saída. Porém, o fluxo está bem vendedor, tá? Então, a gente tem que ficar de olho a partir do segundo vencimento agora, que é o vencimento que vai virar para janeiro, tá? Um fluxo mais comprador pode ser por conta da corrida da Petax final de mês? Bom, vamos fazer uma análise aqui que eu gosto de analisar a Petax. Tem uma forma aqui que eu gosto de analisar essa Petax aqui.
Vamos ver em que região que esse mercado está, né? Bom, primeiro que a gente tem bem consolidado o 5.400, tá, pessoal? 5.400 está bem consolidado, tá? E isso remete, inclusive, olha que legal, ó. No mensal, abaixo desses 56 aí, o mercado entraria à venda, tá? Jogando o dólar ali para a região lá do 30,24. Então isso confirma para mim que está chegando muito próximo aí. O mercado pode trabalhar essa região comprada do 70, do 66 e ficar trabalhando entre ele e os 5.405, 5.407 lá, tá? Agora, para baixo, se o mercado jogar para baixo dos 50, a gente pode ter uma Petax um pouco mais para baixo, porque aí o mercado reajusta ali por conta das opções, tá, Wister? Roberto perguntou, GD, o VWAP do contrato atual no 5.365 pode ser um ponto de interesse? Acabei de passar aqui essa visão, tá? 5.365 é um ponto neutro ali. Agora para baixo dos 50, cuidado, tá? O Evandro falou que ontem eu fiquei sobre falar sobre a CME. O que especificamente? Eu não lembro, Evandro, os pontos da CME. É isso? Só me recorda aí. Só me recorda aí, porque eu sou meio esquecido com essas coisas. Ah, no momento que tocou na CME e voltou. É assim, ó, Evandro, a CME, cara, você tem a região que o mercado trabalha muito balcão ali, tá? Então, o mercado saiu de dentro da CME, de fora da região da CME e ele voltou, tá? Essa foi a movimentação que o mercado fez. Então, é como se ele tivesse feito isso daqui, ó. Ele foi, voltou, trabalhar a paridade para baixo, estava mais ou menos que nem hoje, tá? Trabalhou a paridade de abertura, o global não ganhou mais, ele veio capturar o que ele tinha para baixo, tá? Então, a zona da CME é uma zona de interesse, tá? É uma zona de interesse, tá, Evandro? Vamos ficar de olho nela, tá? É uma zona bem de interesse. O Daniel perguntou, Tom, já comentou sobre NDF hoje? Se sim, pode repetir? Quer falar aí, Tom? Vamos lá. Sobre as NDFs, né? Quem é que perguntou aí? Foi o O Sestari. Cestari. Cara, a gente está com um pequeno problema aqui da fonte que a gente pega NDF, que a gente está em contato diretamente com a empresa, né, com o nosso vendor aí de informações para conseguir resolver isso daí, né, GD? Que é uma Exato. informação que a gente vai colocar na plataforma também, porque é de extrema importância, mas tá meio complicado aqui o negócio, cara. Tá. Infelizmente hoje Não tem. a gente vai ficar às cegas nessa questão aí. E o próprio mercado também não tem essa informação porque a principal fonte não tem. Então, Então, é, tá tendo, tá tendo, tá tendo algumas questões aí, Dani, sobre as NDFs. A própria Reuters ali tá deixando, né, de comunicar, mas a gente tá vendo outros vendors porque o mercado de balcão acontece em outros lugares também, né, Tom? exato. Mas vamos ficar atentos aí com as regiões que a gente comentou. Hoje tem tem a questão ali de pré-rolagem, tá? Eu chamo de pré-rolagem, tá, pessoal? Porque a rolagem oficial é no penúltimo dia do mês, tá? E o penúltimo dia é amanhã. Ah, GD, mas amanhã tem Thanksgiving. Para mim não importa, mas é pré-rolagem, até porque os players, eles rolam as posições de moedas exóticas hoje, tá?
Isso é um outro fator que acho que eu nunca comentei com vocês, mas o penúltimo dia é o dia da rolagem oficial, tá? Um dia antes da rolagem de dólar acontece a rolagem, que é o dia da pré-rolagem, acontece a rolagem de exóticas, e o último dia é o dia de formação de Petax. Exatamente, esses são os. Deixa eu só colocar aqui o 6659. Cadê aqui? 6659. Mas tá bem marcadinho aí os pontos, hein, pessoal? Tá bem. O estudo tá bem feito aí, tá? Inclusive ali no mensal mostrei para vocês abaixo de 56, o mercado pode começar a tomar uma força mais para baixo, tá? Eu vejo 56, 54 perdendo ali, o mercado pode andar mais um pouquinho, tá? Ó, volatilidade implícita ali, a cheia, né? Ela tá na região dos 59. Para cima ficou na região do 3,10. Deixei as duas principais, tá, galera? Delta 37, Delta 63. Vou deixar esse daqui um pouco mais limpo para vocês. E aí eu vou passando a visão aqui do que eu estou enxergando do lado de cá. Só abrir um gráfico novo aqui. Ah, já deu. Eu já volto aí rapidinho, cara. Beleza, vai lá. Estou aqui, vou fazer a abertura aqui.